Ele vence o mal, não é? E Jesus, ele também faz outra coisa pela gente. Ele salva a gente do perigo, não é? A história que eu vou contar fala sobre isso. Os discípulos, eles estavam num momento muito, muito difícil e Jesus foi lá salvar eles. Vocês querem ouvir? Então vamos ouvir. Eu trouxe para vocês um barco muito bonito. Não é porque foi eu fiz, não, mas ele é bonito. Chamar a tia Mônica aqui, tio Luiz Henrique, tio Davi e a tia Monique. Eles vão ser os nossos discípulos de Jesus. A história começa assim. Jesus estava com uma multidão muito grande, tinha muitas pessoas, onde ele fez alguns milagres, e ele estava se despedindo dessas pessoas. Porque Jesus, ele, assim como ele ama a gente, ele quer falar com cada um de nós, não é mesmo? Então ele estava se despedindo das pessoas, né, Jesus? Jesus pode vir se despedindo das pessoas. Jesus queria falar com cada um deles que estava naquele momento. Aí, Jesus se despede, Jesus queria falar com cada um. Jesus disse para os discípulos, Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim, ó, eu vou me despedir de todo mundo. Eu vou me despedir de todo mundo. E vocês vão para o outro lado do rio no barco. E vocês vão para o outro lado do rio no barco. Depois eu me encontro com vocês. Depois a gente se encontra. Isso aí. Os discípulos entraram no barco. E Jesus continuou se despedindo das pessoas, porque eram muitas pessoas. Eram multidões, tinha muitas pessoas para lá, Jesus. Tem pessoas lá. Depois que os discípulos entraram no barco, sem arrasar o barco, né, discípulos? Quem quer ser discípulos aí? Pega a coisa da sua sala. Depois que Jesus se despediu das pessoas, ele foi para um monte orar. Lá para o monte, Jesus. Aonde você quiser. Isso, aí. Como é que você vai orar? Isso, ajoelhado. Jesus vai orar ajoelhado. Cuidado com o pé da mulher sempre. Isso. E Jesus estava lá no monte orando, enquanto os discípulos iam navegando. O barco não está parado não, discípulos. O barco está navegando no mar. Isso. Isso. Mas só que começou um vento muito forte, discípulos. Isso, um vento, mais um vento, e começou a chover. Vocês sabem fazer barulho de chuva? Vai todo mundo ficar fazendo isso igual panela de pressão? Tem um jeito muito fácil de fazer barulho de chuva, né, seu Goiânia? É assim, ó. A chuva foi assim. Todo mundo batendo assim, ó, com um dedinho na mão. Um dedinho só. Isso. 2 dedinhos. 3 dedinhos. 4. 5. Olha que tempestade. Tava chovendo muito, não para não. Chovendo muito e os discípulos começaram a ficar com muito medo, porque estava muito forte. Isso, estava muito forte. Quem vai salvar os discípulos dessa grande tempestade? Será que alguém deve? Tem uma notícia muito triste para quem gosta de Ben 10. O relógio dele parou. Vocês sabiam? Ele foi querer nadar numa piscina. O relógio dele não era prova d'água e parou. E agora? Quem vai salvar ele? Ah, eu ouvi o nome. Jesus, só Jesus pode salvar nesse período, não é? Então,
e foi ao encontro dos discípulos. Como Jesus tem todo o poder, não tem? Ele foi andando sobre as águas. Isso, Jesus, para aí na água. Os discípulos, quando viram aquilo, andando sobre as águas, eles não sabiam o que era. Eles ficaram com muito medo e gritaram que era um fantasma. Eles ficaram com muito medo. Era fantasma? Não é. Vocês conhecem Pedro? Tá bom, discípulos? Obrigada. Vocês conhecem Pedro? Conhece? Eu conheço. Tem um Pedro aqui, ó. Pedro é o mesmo que quando Jesus precisava muito dele, ele negou 3 vezes Jesus. E ele duvidou que era Jesus. Pedro falou assim, ó. Se é você mesmo, então deixa eu ir andar até você. Jesus falou assim para Pedro. Pode vir, Pedro. Não tenha medo. Pedro saiu do barco, cuidado com a água, isso. Tá. Sai, Pedro, em nome de Jesus. Isso. Pedro saiu da água e começou a andar sobre o mar. Ó, Pedro, comigo, isso. Isso, Pedro. Pedro estava indo legal, não tá? Mas só que ele parou e viu que o vento continuava muito forte, Pedro. E começou a afundar. E Pedro afundou no mar. Jesus falou assim para Pedro, ó. Por que você está com medo? Você não tem fé, não? Levanta. Jesus pegou na mão de Pedro. Isso, puxa do Pedro. Tem que confiar. E Pedro começou novamente a andar sobre o mar. Vamos em direção ao barco. Pedro e Jesus. Isso. E o vento não parou não, gente. O vento continuou e a chuva muito forte também. Cadê a chuva? Isso, muito forte a chuva. Jesus continuou Pedro no barco novamente. A chuva continuou. Calma, Jesus. Mas só, quando Jesus entrou no barco, que parou a chuva não parou não. Continua a chuva e o vento. Entra Jesus no barco. Quando Jesus entrar no barco, para a chuva, continua a chuva. Parou. A chuva acabou. O vento parou também e os discípulos continuaram navegando no barco, até o outro lado onde Jesus ia fazer mais dos seus milagres. Vocês gostaram? É isso que Jesus faz na vida da gente também, quando a gente está no começo muito difícil, o vento está muito forte, uma tempestade muito grande, Jesus vem e acalma tudo. Ele é o único que tem o poder de salvar a gente quando a gente mais precisa. Tá bom? Amém.